Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia, mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber todas as notificações das aulas gravadas. Então, primeira coisa da ecologia que a gente tem que saber é que a ecologia nada mais é do que o estudo da vida, o estudo da nossa casa, né? Então, a gente inicia entendendo de onde vem a energia que entra, né, nas cadeias e nas teias alimentares. Essa energia vem do Sol. Então, os seres autotróficos, né, bactérias, algas, plantas, vão absorver essa energia e os seres heterotróficos, né, que são os que necessitam consumir outros seres e não só absorver a luz e a energia, eles vão consumir e até então ir no consumidor primário, secundário e assim por diante. E aí é que a gente entra, né, em duas questões dentro da teia e da cadeia alimentar, né? Então a gente tem numa cadeia alimentar uma coisa mais linear. Então, por exemplo, vamos pensar que tem lá um peixinho e ele é um ser heterotrófico, então ele vai lá e vai comer uma alga dentro do lago ou dentro do mar. Aí um outro peixe maior vai lá e vai comer esse peixe menor. Uma garça vai lá e vai comer esse peixe. Então a gente tem uma cadeia. E aí nesse caso a garça vai ser o nosso predador topo de cadeia, tá? E o nosso peixe, nosso pequeno peixinho que comeu a alga, vai ser o nosso consumidor primário. E o segundo peixe que comeu o primeiro peixinho vai ser o nosso consumidor secundário. E aí a gente tem uma questão muito importante que a gente tem que cuidar para não cair nesse pega-ratão. As algas e os seres autotróficos são produtores. E embora eles estão no primeiro lugar da nossa cadeia, eles não são os consumidores primários. Então aquele peixinho que comeu a alga, ele vai ser o consumidor primário. E cuidem, porque às vezes a gente pensa, tá no segundo lugar da cadeia, então ele é o consumidor secundário. Não, por favor. A questão da teia, então, é quando a gente já coloca várias cadeias dentro dessa teia, porque é a relação vida real, entendeu? Então o que acontece? A gente vai ter não só a garça que vai comer o peixe, mas a gente também vai ter a pessoa que vai pescar o peixe, a gente vai ter o peixe que vai comer aquele outro peixinho, mas também vai comer um camarão, e aí a gente vai ter vários indivíduos, então a gente pode ter diferentes populações, né, ocupando diferentes espaços dentro da teia. Então, assim como, né, a garça pode ser um topo de cadeia, pode ter um outro animal que vai vir, vai comer a garça e a garça já não vai mais ser um topo de cadeia. Então, tudo depende. Aí a gente tem diferentes pirâmides, né, em que a gente, quando observa as cadeias, a gente vai ter uma pirâmide de biomassa, ou seja, né, o quanto aqueles indivíduos ocupam, né, de espaço dentro do ambiente. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui um exemplo que a gente viu na aula. Temos ali 5.000 quilos de capim, tá? Esse capim ele vai ser consumido por 900 quilos de gafanhoto. Então o gafanhoto vai lá e vai comer este capim. Quem come o gafanhoto são os ratos, então os ratos vão ter 100 quilos de rato que vão comer os gafanhotos. E só um texugo, tá, vai consumir todos esses quilos de rato. E só uma coruja vai consumir o texugo. Só que daí a nossa pirâmide, ela vai ser assim, né, normal, bem como uma pirâmide mesmo. Por quê? Porque normalmente os seres lá que estão lá em cima, né, os predadores, eles têm, por vezes, um peso menor do que uma biomassa, né, menor do que a quantidade do resto. Porque imaginem, se a gente juntar todos os capins que uma vaca precisa para comer, é muitos quilos. Então a gente não tem como dizer que a vaca come menos quilos de capim do que ela própria, né? Outra pirâmide que a gente tem é a pirâmide de números, e aí é pela quantidade de indivíduos. É mais ou menos parecido, mas aí a pirâmide pode ser de todos os jeitos. Então aqui vamos aos exemplos. Temos uma pirâmide em que ela vai ser normal. Então a gente vai ter a base da pirâmide capim, né? Segundo, a gente vai ter os ratos e por último as cobras. Por que ela tá assim? Porque vai ter uma cobra, por exemplo, comendo 10 ratos e os 10 ratos comendo 3.000 capins, pensando que cada capim é um indivíduo. Por exemplo, tá? Então aí a gente já tem uma diferença. Outro tipo de pirâmide de números. Aí ela é disforme, né? Ela vai ter na base o capim,
a gente vai ter o gado que vai comer esse capim, e lá em cima a gente vai ter o carrapato, que vai lá estar se alimentando do sangue do gado. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o gado vai ser um só, e ele vai consumir muitos quilos de capim. Só que a gente não vai ter só um carrapato nesse gado, né? A gente vai ter vários, então ela é uma pirâmide que fica mais estreita no meio. E o último tipo de pirâmide de números, ela é uma pirâmide invertida, ou seja, a base da nossa pirâmide, por exemplo, vai ter a árvore. Aí no meio nós vamos ter os macacos. E lá em cima a gente vai ter os piolhos que estão nos macacos. Então a gente vai ter uma quantidade enorme de piolhos dentro de uma quantidade de macacos vivendo numa única árvore. Porque não mora um macaco por árvore, né? Mora, sei lá, 10 macacos, 5 macacos, então esses macacos vão ter muitos piolhos. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre quais são essas relações ecológicas que esses animais têm na natureza, né? Essas relações, elas podem ser interespecíficas, interdiferentes, ou intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Então nós vamos começar pelas relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. E aí nós temos a competição. Essa competição pode ser por habitat, pode ser por alimento, pode ser pela reprodução, né, por alguma fêmea. Por exemplo, ali no caso das morsas, dos lobos marinhos, quando eles disputam aquele ambiente para poder fazer e ter a sua reprodução em várias fêmeas só para eles. Ou então, a gente pode ter uma relação chamada cooperação. Tudo que a gente fala de cooperação é uma coisa positiva, né? Já a competição é muito ruim, então é negativo para os dois. Então ali na cooperação a gente vai ter dois tipos, tá? A gente vai ter as colônias ou então as sociedades. Vejamos, colônias são dependentes. Então um indivíduo depende do outro para viver. Então, na aula, né, a gente viu o exemplo de uma água-viva, das caravelas, em que são 3 seres, né, que estão ali naquele indivíduo que a gente enxerga como um só, mas na verdade eles são super dependentes um do outro, então eles não vivem sem a presença do outro. E a sociedade, aí a gente tem um exemplo das abelhas, em que elas vivem em sociedade, mas elas não dependem um do outro, mas elas se cooperam, então elas trabalham juntas. E aí a gente tem as relações interespecíficas, que nós temos várias, né, que são as relações entre espécies diferentes. Então vamos começar pela protocooperação. Vocês lembram que eu falei que a cooperação é sempre legal e de fato é legal. Então um exemplo da protocooperação é o exemplo clássico dos passarinhos que ficam lá na cabeça dos jacarés, ou então na boca, né, dos jacarés, ou então na cabeça dos gados, e eles ficam lá comendo os carrapatos e os bichinhos, e os dois saem beneficiados, né? O passarinho se alimenta e o animal, que tá com o passarinho em cima no caso, vai ser limpo, né? Vai tirar aqueles parasitas que estão nele. Outro tipo que tem é o inquilinismo. Um exemplo que eu gosto muito de dar. O inquilino, quando a gente tem uma casa e a gente aluga, o inquilino tanto faz, tanto fez para nós, que estamos alugando, sem pensar no dinheiro. Mas para o inquilino, que está dentro da casa, é muito bom. Então é neutro, tanto faz, tanto fez para o ser que está sendo habitado, vamos dizer assim, e é muito bom para o ser que está habitando. Um exemplo, anêmonas e o peixe palhaço, o Nemo, tá? Para o Nemo é muito bom, porque ele está sendo protegido pelas anêmonas. E para as anêmonas, tanto faz, tanto fez, tá? Outro tipo de relação aí é o parasitismo. Parasitismo, tudo que é parasita é chato, tá? Então é negativo. Negativo para quem está sendo parasitado e super bom para quem está parasitando. Piolhos, carrapatos, pulgas, tênia, lombriga. Então a gente tem endoparasitas ou ectoparasitas, tá? Então ectoparasitas, tudo que fica fora do corpo. Endoparasitas, tudo que fica dentro. Outro tipo que a gente tem é o herbivorismo. Herbivorismo é muito bom para quem está se alimentando das plantas e péssimo para a planta que está sendo comida. Por quê? Porque ela está morrendo, né? Então, o herbivorismo é bem o clássico das joaninhas, dos caracóis que comem as plantas. Temos também o predatismo, ou seja, né, os predadores e as presas.
Muito bom para os predadores, péssimo para as presas. Então a gente tem vários exemplos, né? Seja sapo comendo sapo, porque a gente não tá falando da mesma espécie, a gente tá falando de espécies diferentes, né? Seja uma onça comendo um avestruz e assim vai. Então a gente tem vários tipos de predatismo. Aí nós temos o comensalismo, que daí ali a gente tem o exemplo da rêmora, que se prende no tubarão, ou então se prende na tartaruga e só se aproveita daquele momento. O animal, né, que tá levando ali a rêmora, ele não vai ter gasto, não vai ter nada negativo. Mas pra rêmora é ótimo, porque tá ali andando bem de boas, aí o tubarão abriu a boca pra comer, os peixes desviam do tubarão. No que os peixes desviam do tubarão, a rêmora tá ali tipo, olá! E come todos os peixes que desviaram da boca do tubarão. Então ela se aproveita super. Outro exemplo que a gente tem também de relação é o mutualismo. Mutualismo é onde uma espécie ajuda a outra. E aí todos vivem, né, numa super relação ali maravilhosa, em que é ótimo para os dois. Tá, mas isso eu já ouvi falar, protocooperação também é assim, né? Bingo, é assim, é bem parecido, mas qual a diferença? No mutualismo é obrigatória essa relação, então eles são dependentes um do outro. Então tem um estudo bem comum, assim, muito verificado, que é a relação, né, entre as formigas e as bromélias, em que as formigas protegem as bromélias do herbivorismo e as bromélias protegem as formigas, né, do ambiente de intempéries. Então, acabamos por hoje a primeira parte de ecologia, então fiquem ligados que daqui a pouco mais sai uma nova parte pra gente continuar a nossa aula, tá bem? Um beijo e siga nossas redes!